E aí galera do YouTube, tudo certo? Aqui é o professor Pedro e hoje nós vamos para uma aula de As Origens do Ser Humano. Vamos nessa? Antes de iniciar o vídeo, eu peço para que você deixe um like, comente, curta, ative o sininho, porque esse vídeo aqui ele pode ajudar muito mais pessoas. Como surgiu a vida na Terra? As plantas, os animais, os rios e todas as coisas que estão em volta da gente, além de nós mesmos? Bom, essa é uma pergunta que muita gente se faz e também já se fizeram lá no passado. Desde a pré-história, seres humanos eles se questionam como que a gente veio parar aqui na Terra, de que forma que a gente nasceu e como a gente surgiu. Essas perguntas elas deixaram muitas civilizações inquietas por muitos anos. Para iniciar nossa aula, é preciso a gente entender que existem duas teorias que explicam a origem da vida aqui na Terra. A primeira teoria a gente chama de teoria criacionista, ou seja, que alguém nos criou do jeito que nós somos e que nós sempre fomos dessa forma. O criacionismo ele está atrelado a diversas religiões pelo mundo. A teoria criacionista ela está dividida em várias histórias. A mais conhecida aqui no Brasil é a teoria de que Deus teria nos criado à sua imagem e semelhança. Observe esse relato extraído da Bíblia. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Deus disse: que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie. E assim se fez. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança. Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Esse relato a gente encontra no livro de Gênesis, na Bíblia, no Antigo Testamento. E ele é bastante claro em dizer que nós fomos criados por um ser supremo e que a gente chama de Deus. Como falei anteriormente, aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas acredita que esta é a origem dos seres humanos, que Deus nos criou assim como nós somos. Isso há muito tempo atrás. Mas o criacionismo ele tem outras histórias de outros povos que não acreditam propriamente em Deus. Existem povos que encontraram a sua própria explicação para a origem do ser humano. Essas teorias também são criacionistas, porque eles acreditam também que um ser ou seres supremos criaram a gente desta forma que nós somos hoje. Observe esse relato. No começo dos tempos, muita gente vivia naquele lugar melhor, a Casa do Céu, que era um lugar ideal. O Anade vivia no topo, no lugar mais alto. Vivia olhando para a terra vazia e pensava em habitá-la. De dentro do seu pensamento, o Anade fez outros duplos seus, também chamados de Wanade. Tão logo surgiram. Começaram a descer para a terra por seus caminhos especiais. Esse relato que a gente acabou de escutar, ele é um relato de origem mítica dos indígenas brasileiros. Eles têm uma explicação um pouco diferente de como nós fomos criados. E se nós formos pesquisar, existem outros povos que dizem que a gente foi criado de outras maneiras, com outros materiais ou de outras formas. Para todas essas explicações, a gente diz que esta faz parte da teoria criacionista, ou seja, que alguém lá em cima, ou alguns seres lá em cima, nos criaram desta forma que nós somos. Essas explicações elas não têm origem científica, mas a gente não pode dizer que essas teorias elas são teorias mentirosas, porque elas foram elaboradas para tentar solucionar um problema de como a gente teria surgido aqui na Terra, como que a gente veio parar neste lugar que a gente está nos dias de hoje. Esta é uma questão de fé, por isso que tantos povos acreditam que estas origens, que estas histórias são verdadeiras.
Muitos cientistas, porém, buscam outras explicações para a origem da vida aqui na Terra. Através de um estudo longo, eles estão aos poucos chegando à conclusão de que a nossa espécie e todas as outras que habitam a Terra são frutos da evolução. Ou seja, que no passado existiam outros seres menos evoluídos habitando o nosso planeta e que nós hoje somos uma nova espécie, uma espécie evoluída. Para essa segunda teoria, a gente chama de teoria evolucionista. Como acabei de explicar, para muitos pesquisadores, nós somos frutos de uma lenta evolução, ou seja, que nós somos frutos de uma evolução tanto corporal quanto cerebral, e outras espécies também foram evoluindo. Os principais pensadores dessa teoria são Charles Darwin e Alfred Wallace. Eles elaboraram no século XIX a teoria evolucionista, aonde eles dizem que as espécies que melhor se adaptam a este ambiente, a este clima, a este mundo que nós vivemos, tendem a sobreviver. E as que não conseguem se adaptar, elas tendem a desaparecer. A esse mecanismo, Charles Darwin e Alfred Wallace chamaram de seleção natural. Como expliquei, os mais bem adaptados sobrevivem, os menos adaptados tendem a desaparecer. Para que a gente possa entender melhor essa teoria de Charles Darwin, imagine o seguinte cenário. Imagine que alguém foi infectado por algum tipo de bactéria e essa pessoa foi no consultório médico e o médico então receitou alguns antibióticos para que ele tomasse por 20 dias para acabar com essa infecção. O paciente tomou durante 7 dias esse antibiótico, mas como ele já estava se sentindo melhor, ele decidiu por conta própria suspender os remédios e não tomar mais. Ele vai conseguir eliminar algumas bactérias do seu corpo, porém outras vão estar dentro do corpo dele e essas que sobraram dentro do corpo dele ficaram mais resistentes, elas não morreram. Inclusive, elas se fortaleceram, ou seja, elas não morreram por causa do antibiótico e agora essas bactérias estão mais resistentes dentro do corpo dessa pessoa. Isso significa que as bactérias evoluíram, ou seja, as doses de antibióticos que eram dadas anteriormente agora já não vão mais fazer efeito, porque elas já conseguem resistir a esses medicamentos. Esse exemplo que eu dei só mostra que a teoria de Charles Darwin tem bastante sentido, porque as bactérias e os vírus eles estão em constante evolução. No momento que eu estou gravando o vídeo agora, nós estamos passando por uma pandemia, a pandemia da Covid-19. O processo de vacinação está em fase final, eles já estão, na verdade, eles já estão aplicando algumas vacinas nas pessoas, em pessoas idosas. Isso significa que o nosso corpo não tinha resistência para enfrentar este novo vírus. Algumas pessoas, porém, acabaram falecendo por não ter esses mecanismos. Outras pessoas conseguiram resistir muito bem ao vírus. Então, o corpo delas criou alguma imunidade, já criou alguma resistência e já conhece um pouco mais da Covid-19. A vacina, ela vem para nos auxiliar a combater que é um novo vírus. Dando outro exemplo, Charles Darwin e Alfred Wallace chegaram à conclusão que há muito tempo atrás viviam no planeta Terra duas espécies de girafas, uma com o pescoço mais longo e a outra com um pescoço mais curto. Segundo Charles Darwin e a sua teoria de seleção natural, as girafas de pescoço mais curto, elas não conseguiram se adaptar a esse ambiente, pois não conseguiam alcançar as folhas na copa, lá em cima, no topo das árvores. Enquanto as de pescoço longo, elas sobreviveram justamente porque elas conseguiam pegar alimento no topo das árvores. Esse foi o processo de seleção natural. Nos dias de hoje, não existe mais uma espécie de girafa com o pescoço curto, somente as girafas com pescoço longo. Seguindo esse princípio, Charles Darwin disse que nós, seres humanos, também somos frutos da evolução.
Mas ele nunca falou que nós somos a evolução de um macaco. Ele diz que macacos e homens, eles têm uma origem, eles têm um ancestral, eles têm um parentesco, né? E a origem deles, então, é uma origem comum. Pensem como se fosse uma árvore. Então, nós temos lá na raiz um ser, um animal, né? Uma criatura que deu origem à nossa espécie de primatas, que a gente chama de primatas. E conforme essa árvore foi crescendo, ela começou a ganhar galhos. Um galho é o galho dos macacos, o outro galho é o galho dos australopitecos, que já andavam sobre 2 pés e tinham algumas habilidades com as mãos. Outro galho é o galho do gênero Homo, ou seja, do gênero que nós fazemos parte. Segundo as pesquisas, existem várias espécies do gênero Homo. Mas os livros didáticos, eles trabalham com 4 espécies bastante comuns. O gênero Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e a nossa, que é o Homo sapiens. Todas elas têm características próprias, mas também têm características em comum. Todos já comiam carne, todos eles já fabricavam instrumentos de pedra, todos eles já tinham algum conhecimento a mais do que as demais espécies que habitam o planeta Terra, que são os animais irracionais. Mas então por que essas outras espécies não vivem no mundo hoje? Segundo a teoria de Charles Darwin e Alfred Wallace, essas outras espécies do gênero Homo não conseguiram se adaptar ao nosso ambiente e acabaram desaparecendo, sobrando apenas a nossa espécie, o gênero Homo sapiens. Segundo a ciência, o Homo sapiens conviveu com o Homo neanderthalensis. O Homo neanderthalensis era um pouco mais robusto e tinha o cérebro um pouco maior do que o nosso. E como eles precisavam de quantidades grandes de comida, eles acabaram não conseguindo achar mais comida, não conseguiram gerar mais filhos e assim acabaram desaparecendo, sobrando apenas a nossa, porque nós conseguimos, segundo Darwin, nos adaptar a este ambiente. Então, galera, essas são as 2 principais teorias que explicam as origens do ser humano. A primeira é a teoria criacionista, que um ser supremo nos criou assim como nós somos, e a outra é a teoria evolucionista, que, segundo Charles Darwin e Alfred Wallace, nós somos frutos de um processo evolutivo e que hoje a nossa espécie está aqui porque ela conseguiu se adaptar ao meio ambiente, enquanto as outras que não se adaptaram desapareceram, como foi o caso da girafa na nossa explicação e das outras espécies do gênero Homo, que também foi citado no vídeo. Eu espero que você tenha entendido. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma sugestão de atividade e para você, aluno, também treinar essa aula que a gente falou aqui nesse momento. Eu conto com vocês para deixar um like, para curtir, para compartilhar. Não esqueçam, a gente precisa bater uma marca legal aí de 500 inscritos no canal. Compartilhe com o seu professor, com seus colegas, para obter mais conhecimento. Ok? Um grande abraço do professor Pedro e até a próxima!